Presidente do Senado diz que pauta econômica que promova o desenvolvimento do país é prioridade. Lentidão para análise de pedidos de patentes é debatida em comissão do Senado. E Comissão de Assuntos Sociais avalia o programa Mais Médicos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O governo quer votar a reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados e ainda precisa passar pelo Senado até o final do ano. Mas para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a pauta é polêmica. Para ele, a preocupação do Senado deve ser com o desenvolvimento do país. Todos sabem que essa questão da Previdência é uma questão muito polêmica. Todos sabem que a gente precisa fazer algum tipo de ajuste na Previdência para que a gente não fique pagando buraco e rombo em relação à Previdência no Brasil. Mas todo mundo sabe também que o momento político não é muito oportuno para se alterar posicionamentos que vá de encontro à sociedade brasileira que pensa contrariamente. Nós temos que fazer o dever de casa, temos que ser responsáveis. Nós temos uma preocupação, que agora é a preocupação econômica, porque a preocupação econômica atinge diretamente o contribuinte brasileiro, o consumidor brasileiro, o cidadão pobre desse país afora, que precisa de emprego, que precisa de renda, que precisa, com o suor do seu rosto, botar comida na mesa para a sua família. Então, essa é a preocupação que nós temos nesse momento. É a preocupação com a pauta econômica, mas não a pauta econômica corporativa. A pauta econômica que faça o desenvolvimento do Brasil. 230 mil processos de pedidos de patentes aguardam análise. Para acelerar o exame desses pedidos, especialistas apresentaram propostas na Comissão de Desburocratização. Segundo Luiz Otávio Pimentel, um pedido de patente espera em média 12 anos e meio para ser concedido. Se o registro envolver a indústria farmacêutica, esse tempo aumenta para 14 anos. O presidente do INPI acredita que uma legislação prevendo uma espécie de rito sumário pode trazer o Brasil para mais perto de uma meta de 4 anos de espera. O pior cenário para o Brasil é esse tempo excessivo de espera na fila para concessão de uma patente. Então, os países mais industrializados têm uma média de 4 anos, né? Países mais avançados que o Japão examinam a patente em 11 meses. Então, a nossa meta nos próximos anos chegar a 4 anos. Outro tema debatido foi a demora para a abertura de empresas, que pode chegar até 180 dias, incluindo as licenças e alvarás. Para esse especialista, a legislação já avançou muito, mas falta a aplicação da lei. Temos marcos legais já sólidos, alinhados aí com que economias de, pode-se dizer assim, alta performance já vem adotando. O que nós percebemos aí é a necessidade de intensificação, né? Não de alteração dos marcos colocados. O representante do Sebrae lembrou que os empresários não sofrem apenas no processo de abertura e fechamento de empresas. Chamaria atenção para um aspecto também importante no Brasil, e a Rede Simples ela trabalha muito isso, que é a questão da semiformalidade, formalidade cinzenta. Então, a empresa se registra num órgão, não registra no outro. Contrata um trabalhador, não assina a carteira. Paga um salário um pouco por dentro, um pouco por fora. Apenas a melhoria do ambiente de negócios, que está muito diretamente relacionada à redução de burocracia, nos daria um nível de investimento de até 45%, 50% a mais do que a gente tem. Outro ponto defendido foi a necessidade de desafogar o judiciário. Segundo o representante dos colégios notariais, há muitos processos parados na justiça que poderiam ser resolvidos pelos tabeliões. É permitir que na separação ou divórcio dos casados ou a extinção da união estável, que o tabelião
não participe, mesmo havendo filhos menores ou nascituros. O que está acontecendo? Se as pessoas têm filhos menores e têm capacidade de cuidar dos filhos menores, por que eles, na hora da separação, não podem, então, decidir se estão de acordo, como será a guarda e a administração desses filhos? A estrutura cartorial, ela é subaproveitada no Brasil, porque ela é muito atomizada. Nós precisamos dar a essa estrutura que é grande e, como o senhor colocou na exposição, pessoas concursadas, preparadas e que têm condição de fazer um serviço, uma atividade civil bastante efetiva para aliviar o judiciário. O programa Mais Médicos deu resultados positivos para o país? Passados 4 anos, a resposta ainda divide especialistas. O programa está sendo avaliado pela Comissão de Assuntos Sociais e foi debatido em audiência pública nesta quinta-feira. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff. O objetivo era aumentar a disponibilidade desses profissionais em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. O governo criou uma série de benefícios para incentivar brasileiros e também estrangeiros a aderir ao programa. De acordo com o professor da Universidade Federal da Paraíba, o programa foi um sucesso, beneficiou 63 milhões de brasileiros por meio da contratação de mais de 18 mil médicos. Os profissionais estrangeiros eram de 49 países, 70% cubanos. Segue sendo importante a presença de médicos cubanos nos municípios mais vulneráveis. São localidades que, sem a presença desse profissional, nos editais, o que a gente tem conseguido pesquisar pelas universidades com as informações fornecidas, seguem não tendo procura de brasileiros, ou quando os brasileiros procuram, eles vão lá e ficam pouco tempo, então não suprem a necessidade da população de atenção continuada. Mas para o representante da Associação Médica Brasileira, há 15 mil brasileiros esperando vaga no programa. Ele afirma que a falta de profissionais nos interiores se dá por causa da estrutura inadequada para trabalhar. Um médico brasileiro com diploma validado, com CRM, ao ser colocado em um local onde não existe condição para que ele possa exercer dignamente as suas atividades e que possa, inclusive, ser acusado penal e civilmente, essas pessoas, de fato, não ficam. O representante do Conselho Federal de Medicina disse que houve muitos relatos de erros dos profissionais estrangeiros e que brasileiros foram dispensados por causa do Mais Médicos. E é fácil entender isso. Os municípios estão com despesas enormes, ultrapassando limites constitucionais. Se eu recebo um médico de graça, eu dispenso o que eu estou pagando. O professor da Universidade de Brasília afirmou que o programa deve continuar e que a formação dos profissionais de medicina, que também é objeto da lei do Mais Médicos, deve ser fortalecida. O Brasil, na época do Mais Médicos, do início do Mais Médicos, estava numa lógica de 1,8 médicos para 1.000 habitantes. Em 2026, com todo esse esforço de implantação de novos cursos, ele chegaria a 2,6 médicos para 1.000 habitantes. A média dos países da OCDE de demografia médica, de médicos por 1.000 habitantes, é de 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, todo esse esforço de criar 11.447 vagas a partir do programa Mais Médicos para a formação, ele ainda vai trazer para a gente parâmetros abaixo do que seriam parâmetros internacionais satisfatórios de demografia médica. A senadora Lídice da Mata, que vai fazer o relatório de avaliação da política pública do Mais Médicos, disse que vai ponderar as opiniões diversas. Toda avaliação, ela pressupõe pontos negativos, pontos positivos, porque não há nenhuma política perfeita, não é? E nosso relatório também, senador, não se resumirá a estas oitivas. Nós também temos uma parte de pesquisa, de ouvir o Tribunal de Contas da União e de pesquisa da própria consultoria. A Procuradoria da Mulher do Senado reuniu representantes de movimentos femininos para discutir a saúde da mulher no Brasil. A reportagem é de Andressa Guimarães, sob a supervisão do Departamento de Jornalismo da TV Senado.
A mesa redonda sobre a Conferência Nacional de Saúde da Mulher, Resultados e Desafios, reuniu representantes dos movimentos de mulheres para debater as dificuldades encontradas pelo sexo feminino no sistema público de saúde. A conferência serve para fazer uma avaliação do desempenho do setor público e o grau de transversalidade da saúde com outros ministérios, com outras áreas, com outros setores, para poder indicar mudanças em políticas públicas, né, ou então fortalecimento de algumas políticas públicas, como, por exemplo, no atendimento à mulher vítima de violência, não é, que ainda é muito precário no Brasil. A conferência quer incentivar as mulheres a pensar sobre uma política nacional de saúde sem qualquer forma de preconceito e discriminação e discutir o crescimento da força das mulheres na luta contra a desigualdade de gênero. Nós precisamos enfrentar isso sabendo que nós temos que fazer uma articulação com os outros setores da sociedade, com os outros ministérios, com as outras instituições, com a sociedade, para desconstruir essa visão de opressão de gênero dos homens sobre as mulheres. Somos livres e iguais e gostaríamos de ser respeitadas na nossa pluralidade, para que os nossos serviços possam ser um lugar de cidadania e de respeito e a gente possa um dia sonhar e realizar de não precisar acolher nenhuma mulher com violência, porque já não teremos essa realidade. O governo vai enviar ao Congresso, até o início de novembro, uma medida provisória com a nova política de biocombustíveis. Foi o que revelou o senador Cidinho Santos, que participa das negociações. Veja na coluna Salão Nobre, com a jornalista Glauciene Lara. O Ministério de Minas e Energia elaborou uma nova política de biocombustíveis chamada RenovaBio. A diferença em relação ao modelo anterior, segundo o senador Cidinho Santos, é que ela não prevê subsídios. Ela se sustenta por um modelo de créditos chamado CBio. Quanto mais biocombustível uma empresa produz e quanto menos esse combustível emite carbono no ambiente, mais créditos o produtor ganha. E esses créditos poderão ser negociados na Bolsa de Valores e se transformarem em dinheiro para o produtor. Para essa política sair do papel, ela precisa passar pelo Congresso. O senador Cidinho, que participou das negociações, revelou que o governo vai enviar a medida provisória do RenovaBio até o início de novembro para análise dos parlamentares. O que estava atrasando esse envio era uma resistência do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que tinham receio de que esses créditos aumentariam a inflação. Mas o senador disse que foram feitos estudos que mostraram que a política eleva o índice de preços em apenas 0,16% em 6 anos. O que se vai aumentar é muito pouco em relação ao que se vai ganhar na cadeia como um todo de geração de emprego, de geração de renda e também na questão da arrecadação de impostos, que esses produtos vão ser circulados aqui no Brasil. O cidadão comum, então, pode esperar um biocombustível, pelo menos a preço competitivo? Eu acredito que sim, e tem uma novidade assim importante, que tem já tecnologias que permitem que pequenos produtores possam ele mesmo produzir o seu etanol em casa. A entrevista completa você assiste às 8 da noite no programa Salão Nobre. Reforma tributária. Esse é o tema do programa Argumento de hoje. O convidado é o senador Ayrton Sandoval. Nós temos duas propostas hoje no dia. Que é a proposta da Câmara, do deputado Rauli, e nós temos também uma proposta do governo, que elas se entendem em alguns momentos, mas em alguns momentos elas se desentendem, são contraditórias, convergem e divergem. Então, o que é preciso é que haja uma discussão franca, sincera, unindo todos os segmentos do governo, Estado, município, União, porque vai envolver todo mundo, porque além do contribuinte, não vai alcançar o consumidor e vai alcançar também Estado, município, Distrito Federal e União. Então é preciso que haja um diálogo sério e boa vontade, A pessoa tem que ter o desejo, precisamos ter o desejo de fazer essa reforma. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.